Olá pessoal, tudo bem? Tô tendo que fazer as lives de óculos agora, que tá duro de enxergar. Às vezes eu não chego ao roteiro. Pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de esporte com relação à questão do ofício que o Corinthians encaminhou com relação à questão do ônibus, né? O UOL fez uma pesquisa ontem com os blogueiros. Tinha acho que uns 8 blogueiros e uma blogueira, né? E maioria esmagadora, todos foram unânimes em apoiar a atitude que o Corinthians quer tomar. Se acaso acontecer o problema com a torcida de São Paulo. Todos eles entendem que uma ação deve ser feita, alguma coisa deve ser tomada. O esporte e o futebol deve ser resolvido dentro do campo, não fora. Não é isso que vai fazer a equipe ganhar ou ter um melhor desempenho. Só que ontem pela manhã, o Andrés foi até, deu uma entrevista no CT. E já com um discurso um pouco mais, né, mais amplo. Então o Andrés colocou o seguinte: se quebrar o vidro do ônibus, não joga. Mas se amassar um pouquinho a lataria, se não for uma coisa muito brusca, pesada, falou que aí vai analisar, né? A questão do vidro não estava posto ontem, a questão do ônibus, né? Mas enfim, né? Mas vamos esperar. O meu sentimento é que tudo vai correr bem, não vai haver problema, né? Eu acho que depois desse toque aí que o Corinthians deu, a coisa vai dar uma tranquilizada e vai ter jogo normal e o pessoal vai conseguir ter um pouquinho de civilidade, que é o que a gente espera, que as pessoas tenham civilidade, porque se não tiver civilidade fica muito complicado, você entendeu? É uma questão de respeito. É que esse país também, né, tem uma falta de respeito tão grande. Os próprios comandantes do país não dão o devido respeito, incentivando uma série de questões de ódio, de preconceito, que deságua em alguns fanáticos e algumas pessoas que às vezes não pensam, né? E também ontem teve uma entrevista do Avelar, né? O Avelar teve uma entrevista ontem também no UOL, e o pessoal fez uma pergunta interessante para ele. Como é que ele conseguiu passar aquele período de várias críticas, seja da torcida, da imprensa e principalmente carregada das redes sociais. Como é que ele conseguiu dar a volta por cima? Até porque se fosse uma outra pessoa um pouco mais despreparada, que não tivesse uma bagagem aí, o pessoal entendia que a pessoa poderia já ter ido embora, já ter, né? Mas num trecho da entrevista ele cita uma questão que eu achei relevante, que o Avelar, quando estava no Torino, não, Torino, isso, Torino da Itália, ele teve 4 contusões de joelho no mesmo joelho. Foram 2 contusões de menisco e 2 de ligamento cruzado no mesmo. Ele ficou quase 2 anos parado, só treinando, fazendo tratamento, passou por cirurgia. Então ele também relata que naquele período ele ficou muito abatido e teve que dar a volta por cima, né? Sofreu várias críticas e ele mesmo pediu para sair, porque ele via que não tinha mais clima dentro do clube e as pessoas entendiam que ele se machucava demais. Era um jogador que estava lá e não estava dando o retorno necessário para o clube. E aí foi onde depois ele foi para a França e da França ele veio para o Brasil. Eu entendo o seguinte, eu fiz muitas críticas ao Avelar também. E até entendo por aquele momento ele não passava por um bom momento, o time também não contribuía, né? Mas eu vejo que depois, fazendo uma análise mais fria,
De fato, o Avelar, ele foi um jogador que manteve uma regularidade. Isso não dá para não dizer. Então, eu vejo que, ainda mais agora, ele também mantém essa regularidade até hoje. Né? Então, ele diz, pela formação que ele teve na Europa, primeiro ele defende, depois ele apoia. Né? Quando dá, ele vai apoiar, mas a princípio a missão dele é defender. Então, ele tem uma questão muito bem definida, a formação que ele teve do futebol europeu para ele deu uma bagagem muito boa para ele. E eu achei interessante isso. Se você achar que deve dar uma olhada, dá uma passadinha lá no UOL. Foi uma entrevista que foi realizada ontem. Vai ser interessante, vai ser muito boa. Com relação à questão do gramado da Arena, foi dito que o Corinthians, depois das finais do Paulistinha, estaria interditando a Arena para a realização dos cuidados com o gramado para a Copa América e depois para o Campeonato Brasileiro. Mas agora, por conta do sorteio ontem que houve da Copa do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, esse sorteio já deixou o Corinthians um pouco preocupado, porque ele não sabe se vai parar depois do Campeonato Paulista ou se vai adiar para depois do jogo contra a Chapecoense aqui em São Paulo. Poderia fazer o jogo no Pacaembu, mas o Pacaembu a CBF vetou por conta da questão da iluminação, que não é adequada para o padrão CBF. Então, o Corinthians não sabe ainda o que vai fazer. Disse que vai conversar com o Carille, com a comissão técnica, para ver o que fazer. Se vai esperar um pouco mais para cuidar do gramado, ou vai fazer o jogo lá mesmo na Arena. Particularmente, eu acho que o Corinthians deveria arrumar outro local. Onde o Corinthians for jogar, a Fiel vai estar lá, não pode jogar até em Campinas, se quiser, né? Seria um local próximo da capital e contemplaria o pessoal também aqui do interior, né? Da Grande Campinas. Mas vamos esperar para ver qual que vai ser a decisão. Mas o problema também se deu por conta daquele evento do caminhão. O Corinthians tinha que esperar um pouco mais para poder jogar no gramado, que foi replantado novamente, não aguardou, foi fora, aí começou a jogar antes do tempo, deu fungo e aí a qualidade do gramado caiu muito. Então a gente espera que isso se resolva para poder a gente ter uma qualidade melhor de jogo, até porque o gramado do Corinthians sempre foi um gramado de primeira linha. É gramado de primeiro mundo, não tem nem o que dizer. A questão da Copa do Brasil. Ontem foi o sorteio da Copa do Brasil. O Corinthians joga de novo com a Chapecoense. O primeiro jogo vai ser lá em Santa Catarina e o segundo jogo aqui em São Paulo. Os outros jogos, Fluminense, Carioca e Santa Cruz do Pernambuco, Santos e Vasco, bom jogo, Bahia e Londrina fez uma boa campanha até agora a terceira fase, e o Juventus contra o Bragantino do Pará ou o Vila Nova de Goiás. Essa é a quarta fase da Copa do Brasil, e nas oitavas de final entra o pessoal que fica fora da Libertadores da América. Então esperamos que o Corinthians já, quando começar a participar dessa quarta fase, já esteja com o time mais equilibrado, fazendo melhores jogos, para a gente poder ter uma condição melhor para poder jogar.
que às vezes nos assusta, né? O time sub-20 do Corinthians vai jogar amanhã. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde é que eu achei aqui. Onde é que eu coloquei, quer dizer. O time sub-20 do Corinthians, que perdeu a primeira partida de 2-0 para o Cruzeiro, vai fazer o segundo jogo. E eu espero que o time do Corinthians tenha um melhor desempenho. No primeiro tempo da primeira partida foi 0-0. No segundo tempo a equipe do Cruzeiro fez 2 gols e abriu a vantagem. Agora o Corinthians tem que fazer 3 para poder se classificar ou 2 para ir para os pênaltis. Então vamos aguardar para ver como é que o Timãozinho vai se comportar, né? Vamos falar um pouquinho da Série A3, da Série A2 do Paulistão. Esse é do Paulistão. Hoje, às 15 horas, o Santo André joga com a Água Santa nas semifinais e a Inter de Limeira pega o 15 de Piracicaba. É um clássico aqui regional. Quem puder prestigiar, muito bom. Esteja lá para ver esse jogo da Inter de Limeira e 15 de Piracicaba, que vai ser às 19 horas lá em Limeira. O primeiro jogo vai ser em Limeira. E o Santo André e o Água Santa vai ser em Santo André, lá no Bruno José Daniel, às 15 horas. O Paulistão A3, eu falo pro meu filho que é torcedor, que vai lá prestigiar muito o São Carlos. São Carlos é o último colocado da Série A3. Eu dei uma olhada na tabela para poder passar para vocês. O São Carlos é o último colocado. É uma vergonha. É uma vergonha. Os jogos de quartas de final, Desportivo Brasil e Comercial, no agregado tá 1-0 pro Comercial e amanhã às 15 horas tem a segunda partida. Capivariano e Monte Azul. O Capivariano ganhou a primeira partida, tem a vantagem, vai ser amanhã às 17 horas lá em Capivari. Noroeste e Barretos. O Barretos tem a vantagem de 2-1 na primeira partida. E esse segundo jogo vai ser lá em Bauru, às 18 horas. E o Velo Clube da cidade de Rio Claro joga contra o Audax. O primeiro jogo foi 0-0, vai ser às 19 horas aqui na cidade de Rio Claro. Então a gente convoca aí os munícipes de Rio Claro que prestigiem o Velo contra o Audax do velho Vamp. Beleza? Dois técnicos já caíram. Levir Coupe, do Atlético Mineiro, depois daquela paulada que ele levou de 4-1, né? Não resistiu. Só que o Zé Ricardo do Botafogo também ontem, depois de perder por 2-1 para o Juventude, se desclassificou e o Botafogo está numa crise. O negócio lá não está muito legal não. Mas o Zé Ricardo foi dispensado, o Botafogo vai estar atrás de outro técnico. E eu quero levantar a questão aqui do Atlético Mineiro, que ele dispensou o Levir Coupe, e está atrás do Thiago Nunes, que é o técnico do Furacão. Para mim, eu acho, tudo bem,
é uma questão de livre mercado e tem coisas que a gente não dá pra, como é que fala? Pra gente questionar. Mas eu achei uma falta de respeito muito grande por parte do Atlético Mineiro, de assediar o técnico, querer tirar o Thiago Nunes lá a qualquer custo. Então eu vejo que, pô, um pouquinho de respeito, o cara tá desenvolvendo um trabalho legal lá no Atlético, e quer dobrar o salário, não sei quanto ganha o Thiago Nunes, quer dobrar o salário do Thiago Nunes para ele vir para o Atlético Mineiro. Só que tem uma questão que a gente tem que ponderar aqui. Qual que é o projeto do Atlético Mineiro? É um clube que moe técnico constantemente. Né? Já passou, do ano passado para cá, já passou uns 5 técnicos lá. Moe técnico o clube, o Atlético Mineiro. Qual que é o projeto? O que eles têm como propósito para 2019? Acho que é só trazer o técnico e... Qual que é a proposta que esse clube está para desenvolver um trabalho? A longo prazo? É um técnico que vai chegar lá, se não conseguir resultados a curto prazo, também vai ser demitido. E aí? Enfim, são questões que a gente tem que ponderar, porque eu não concordo muito com isso não, mas enfim, vai fazer o quê? Né? 20 horas na Liga Nacional, o Corinthians jogou contra o Tubarão, não sei quanto foi o resultado, mas mais tarde eu vou procurar saber quanto foi esse jogo, foi lá em Santa Catarina, e espero que o Corinthians tenha tido um bom resultado. Depois eu passo para vocês quanto é que foi esse jogo, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Não vamos esquecer os corintianos, os anti, aqueles que não gostam, aqueles que odeiam, aqueles que não querem, se inscreva no canal. Dê um like. Aperte o sininho para receber as notificações quando a gente postar as nossas lives. Conto com vocês, beleza? Mais tarde a gente volta. Aquele abraço.